Êxodo capítulo 12, verso 1. Eu vi o Pedro puxando a cruz ali, fazendo o papel de Jesus. Eu vi uns meninos atrás, eles não estavam batendo devagar não, gente. Ô Marco, ô Eva, ensina as crianças, é mais devagar, velho. Eles desceram o cacete do Pedro, gente. Não sei se é alguma rixa no negócio aí. Eu falei, isso aí tá passando do limite. O menino, o Pedro, estava quase chorando de verdade. Essa é a IBP, gente. Essa é a IBP que eu amo. Essa sinceridade. É para fazer de verdade, né, pastor? É para expressar de verdade. Isso é para Jesus fazer, não você, o soldado romano. Vocês dão uma risada, né? São puros. Depois ele descontou. Você viu que depois ele descontou? Ele foi lá e arrastou. Tem que bateu em mim. Capítulo 12, verso 1. E disse o Senhor a Moisés e Arão, lá na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, seu vizinho, mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia. Eles separaram o cordeiro do dia 10. Eles vão guardar o cordeiro até o dia 14. Presta atenção, isso faz todo sentido. Guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Que horas? Não foi de manhã, foi à tarde. Isso vai acontecer já tardezinha, tá bom? Tomarão o sangue de quem? Desse cordeiro, e porão em ambas as ombreiras, as vergas. Aqui no Brasil a gente chama de batentes. Na verga das portas, nas casas em que vocês estiverem comendo. Naquela noite comerão a carne do cordeiro, assada no fogo, com pães asmos, sem fermento, ervas amargas. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, cabeças, pernas e as fressuras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, deverá ser queimado. Dessa maneira, comereis. Se vestirão, a sua Bíblia deve estar, lombo cingido, que é vestido, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. A Páscoa é a Páscoa do Senhor. Vamos um pouquinho mais para frente, vai. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todo primogênito, desde o homem até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses. Quem estava na aula de manhã aqui agora vai lembrar. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu olhar e ver o sangue, eu passarei por vós por cima, e não haverá entre vós
praga destruidora quando eu ferir o Egito. Esse dia vos será por memorial e o celebrarei como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Pode sentar. Entendeu o que é que desenha? O que Deus disse para o povo? Eu vou tirar vocês do Egito. Chegou o tempo, 400 anos se passaram, eu ouvi o clamor do meu povo, e resolvi, a Bíblia diz, nós lemos de manhã, e eu desci, e vi a maldade de Faraó para com o meu povo, e resolvi tirar o meu povo do Egito. E como vai ser esse processo? Como isso vai acontecer? E aqui o que vai acontecer? Deus aqui ele vai instituir a primeira Páscoa. A primeira Páscoa ela vai ser introduzida aqui, nesse momento. É um tempo de celebração. É um tempo de libertação das mãos opressoras do Egito, das mãos opressoras de Faraó. É um tempo que chegou, acabou. Não tem mais, não tem como continuar, Senhor. Não aguento mais. Eu não aguento mais essa opressão. Eu não aguento mais essa vida difícil. Eu não aguento mais as acusações. Eu não aguento mais ser escravo. Tem pessoas que é escravo, gente. Tem gente que é escravo, por exemplo, de um relacionamento abusivo. Tem gente que é escravo, muitas vezes, de um vício que carrega. Tem pessoas que são escravos, até mesmo, de um sistema religioso. Sou escravo. E Deus nessa manhã Ele quer trazer para a gente que chegou o tempo da Páscoa, o tempo da libertação. E esse tempo ele vem através de Jesus Cristo. Aqui Deus estabeleceu a Páscoa no Egito, marcando o quê? Libertação. A Páscoa ela tem um sentido para nós de libertação, de salvação. O Senhor Jesus ele foi preso numa sexta-feira, ele sofreu, ele sangrou, ele foi às 3 horas, já para o crepúsculo da tarde, ele foi sacrificado no mesmo tempo em que um sacerdote carregava uma ovelha com destino ao templo para sacrificar às 3 horas, porque eram as 3 horas que se sacrificava no templo. Nesse exato momento o Senhor Jesus exclamava da cruz: está consumado, tetelestai, está consumado. E ali ele entregava o seu corpo, ele entregava o seu espírito. Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. O trabalho daquele sacerdote no templo, sacrificando aquela ovelha, agora era inútil, porque o nosso Salvador, ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, morreu, sangrou, e o motivo era a nossa salvação. A palavra do Senhor diz: o Egito aqui sempre foi o refúgio de socorro de muita gente. Quando uma pessoa se desvia, o primeiro lugar que ele vai para onde é? Mundão. Estou cansado de igreja. Lá fora é tão legal. Lá fora eu tenho um amigo, lá fora eu posso beber, lá fora eu posso me encontrar, lá fora eu posso fazer. Igreja é uma coisa muito chata. Servir a Cristo é uma coisa muito chata. Estar na igreja, servir ao Senhor, aquele que morreu por mim, porque quem morreu por mim não foi amigo, não foi parente. Quem morreu por mim foi Cristo Jesus. Não, mas Cristo Jesus é uma outra história. Eu faço a minha oração, eu pago as minhas contas e acha que isso é o suficiente. Então, o que acontece? A palavra do Senhor diz que o Egito sempre foi refúgio de escape. Quando a pessoa não está bem, e quantas pessoas a gente já tratou, pessoas que estavam firmes na igreja, depois já não estavam mais, era um escape. Primeiro lugar que vai, volta para o Egito. Quando Abraão chegou, ele recebeu uma ordem lá em Padã Arã: sai da tua terra, do meio da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. É uma terra boa, que mana leite e mel, uma terra que você vai progredir, uma terra que eu farei de você uma grande nação, será como as areias do mar e como as estrelas do céu. Lá você vai progredir, você vai bombar lá, Abraão. Ele chega lá em Canaã, o que ele tem? Fome. Tem o que na terra? Fome. O que ele faz? Escape, Egito. Quando teve fome na terra, no período de Isaac,
Isaac falou assim: eu não estou achando não, estou tendo problema em Gerar, estou tendo problema com os poços estão sendo entupidos, eu vou para onde? Vou para o Egito. Deus falou assim: não, você não vai. Você não sai daqui, você não arreda o pé daqui. Quando teve fome em Canaã, quando teve a crise em Canaã, o que os filhos, o que a família de Jacó fez? 72 almas desceram para onde? Para o Egito. Em tempo de crise se foge para onde? Para o Egito. O que o Egito mundo? Em tempos de crise, em tempos de situação complicada hoje, o que as pessoas fazem? Abandonam a confiança no eterno e fogem para o Egito. Deus me traz aqui nessa noite, querido, para dizer que o Egito existe até hoje. O Egito tem sido escape. Nós precisamos ir, mas nós não precisamos viver lá. Explica melhor isso. Existia um casal chamado José e Maria. Tiveram um menino, nasceu em Belém. E ali eles foram denunciados que ali estava nascendo o rei. Herodes estabelece uma perseguição severa. José, como pai de família responsável, ele pega a sua esposa Maria e pega a sua criança chamada Jesus e foge para o Egito. Pastor, mas você acabou de falar que é escape. É escape, foi o escape. Mas para quê? Por um tempo. E eles estabeleceram no Egito por 2 anos e depois voltaram. Estabeleceu o seu domínio, o seu reino, a sua administração e o seu ministério foi em Israel. Então o que eu queria nessa manhã falar com você? Abraão, quando desceu e achou que lá era confortável, ele quase perdeu a sua mulher. Você lembra da história? Que começou a mentir, porque no Egito te leva muitas vezes a mentir. A opressão é tão grande que você não quer fazer feio. A opressão muitas vezes é tão grande que você não quer, você quer fazer parte do núcleo, da roda. E muitas vezes você entra no jogo. E para não fazer feio e não para correr risco no Egito, Abraão disse que Sara era sua irmã, era sua irmã. Então, tantas coisas vão acontecendo nesse sentido. E aqui a palavra do Senhor diz: Jacó e seu povo desceu para o Egito. E o que esse povo, 72 almas, quando desceu para o Egito, saíram da crise para morar no Egito, na terra de Gósen, na terra de José, que era o governador, era uma maravilha. Desceu 72 almas para lá e ficaram no Egito 400 anos. E agora 400 anos já não era mais pai do governador, não era mais da família do governador, eram escravos que faziam tijolos e que crescia de uma forma assustadora dentro do Egito. Aquilo que desceu, de uma forma honrosa, vai sair agora debaixo de uma pressão muito forte de Deus, que é o texto que nós lemos. A descendência de Jacó se tornou escravo no Egito. 400 anos mais tarde, a palavra do Senhor, ela diz no capítulo 1, verso 5 de Êxodo, que Deus ouviu o clamor do povo. Deus chama Moisés para tirar o seu povo do Egito. A resistência de Faraó vai fazer com que Deus aplique severos castigos ao Egito, até Faraó deixar o povo ir. Nessa saída do Egito, Deus estabelece a Páscoa. Eu vou tirar vocês depois de 400 anos daqui, mas eu quero um memorial. Eu quero estabelecer um momento com vocês, um momento íntimo com vocês, que fique marcado para a vida de vocês por estatuto perpétuo. E aqui é o texto que nós lemos, um memorial de transição da escravidão para a liberdade. E é isso aqui que eu queria falar um pouquinho com vocês. É um memorial de transição da escravidão para a liberdade. É um memorial de transição do mundo para servir a Deus. É um memorial de transição do Egito para a terra prometida. É um memorial de transição de tudo aquilo que você viu e viveu e dependeu todo esse tempo na sua vida para um tempo novo na sua vida, na presença do Eterno. A semana da Páscoa, ela reserva alguns segredos aqui que a gente deve considerar. Os nossos irmãos católicos, eles chamam essa semana de Semana Santa. Por que eles fazem essa ponte, pastor? Porque uma semana antes,
Jesus ele foi crucificado na sexta-feira, mas uma semana antes, ele está entrando em Jerusalém como rei. As pessoas estão indo à frente, pegando seus mantos, colocando nas ruas, para que o Senhor Jesus passasse. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, eis o rei. Uma semana antes. Uma semana antes. Então, desse período, você lembra que eu falei para vocês? Eles separaram um cordeiro, uma semana antes, para ser sacrificado no dia da Páscoa. Eles separaram uma semana antes, o cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito. A palavra do Senhor, abre lá para mim, em Lucas capítulo 22, verso 14. Naquela semana, gente, o cordeiro foi separado. Naquela semana ainda no Egito, né? Deus ensinou, aproveitou aquela semana para ensinar Moisés, para orientá-lo de como seria a jornada. Olha o que está acontecendo nessa semana, quando Jesus chega da Galileia, rumo aqui com destino a Jerusalém. É a semana que ele vai reunir é a semana que ele vai entrar pela entrada triunfal em Jerusalém. É a semana que ele vai ministrar no capítulo 15, no capítulo 13, 14, eis que vou para o Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou teria dito, vou preparar morada para vocês, para onde eu estiver, vós estejais também. É aquela semana que acontece tudo isso. Essa semana é uma semana fechada, no gabinete pastoral, com seus discípulos ministrando, trabalhando, preparando eles. Não desanima, não esmureça, continue a ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É a semana. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. É a semana. Aquilo que os católicos chamam de Semana Santa, na verdade, não é uma semana só por santa, porque ele entrou em Jerusalém montado num burrinho. É uma semana de preparação, é uma semana de ensino. Jesus, ele está com pressa. Ele está sabendo, ele diz, eis que está chegando a minha hora, eu vou para o Pai. Não se turbe o vosso coração, não desanima, não volte para o Egito, não chute o pau da barraca, não, porque eu vou voltar. Mas antes de eu voltar, eu rogarei ao Pai, para que fique com vocês esse período. Eu rogarei ao Pai um Consolador, um Espírito de verdade, que é o Espírito Santo que a gente vive hoje, que a gente sente hoje, que a gente desfruta hoje. Olha como é a Páscoa, nós lemos lá, o que Deus orientou, que foi a Páscoa do Êxodo. Olha a Páscoa de Jesus, olha o que ele disse, é o Cordeiro dizendo, não é aquele que vai matar o Cordeiro, é o próprio Cordeiro dizendo, versículo 14 do capítulo 22 de Lucas, e chegada a hora pôs-se Jesus à mesa, e com ele quem? E disse-lhe, tenho desejado muito, ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu, pois vos digo, que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse, recebei e reparti entre vós, pois eu vos digo, que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Aleluia. Amados, é linda essa palavra. A palavra diz que Deus, naquela semana, foi uma semana de preparo. Se no período aqui de Jesus, nessa semana, Jesus está ministrando na vida dos apóstolos, está orientando, naquela semana também, em que separou o cordeiro, as pessoas estão vendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? E o povo está falando, vai haver libertação. Deus vai promover a libertação do povo dele. E eu estava olhando
olhando para isso aqui, orando. No Egito, ali, Deus ensinou Moisés como seria essa preparação para a saída. E naquela semana no Egito, todos ficaram sabendo o que Deus iria fazer, que Deus iria visitar a terra. Ou seja, ninguém pode falar que não foi avisado. Por quê, pastor? Todos foram avisados, tanto hebreus como não hebreus. Não houve agenda escondida. Não houve carta na manga. Não houve uma coisa que falou assim, não, eu quero que todo egípcio morra. Não. A palavra do Senhor diz que Ele não quer que nenhum pecador se perca, mas que todos sejam salvos. A palavra do Senhor diz que Ele não se compraz com a morte do ímpio. No dia marcado, no 14º dia do mês de Abib, Deus visitou a terra do Egito. E a sua visita veio através do anjo. E a ordem para o anjo era o seguinte: vai entrar em todas as casas que não estiver coberta pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro indicava que naquela casa, ali ele não podia, o anjo da morte não podia entrar. Havia uma proteção. Por quê, meu irmão? Não há remissão sem sangue. Não há perdão, não há remissão, não há como. Aqui, então, nas casas que o anjo ia passando, ele ia vendo. Nas casas que tivesse nos umbrais da porta passado o sangue, ele não entrava. Ele não tinha permissão de entrar. O sangue na porta indicava que naquela casa há uma família confiante na salvação. O sangue na porta daquela casa indicava que ali houve preparo. O sangue na porta indicava que aquela família, que aquela casa, ela foi preparada. Ela entendeu a proposta da salvação. O sangue indicava que ali jamais poderia ser tocado enquanto estivesse coberto pelo sangue. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente não pode entregar a nossa vida para Jesus de fachada. O sangue tem que permanecer sobre as nossas vidas, não pode ser por um breve espaço de tempo. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, verdadeiramente a gente tem que entender que a nossa vida daqui para frente é dele. O sangue do Cristo que morreu na cruz está sobre a nossa vida. Nós não podemos brincar com Deus, nós não podemos jogar com Deus. Com o sangue de Cristo não se brinca, com o sangue de Jesus não se joga. Quer ser salvo, tem que entregar a sua vida para Cristo e pronto. A sua vida, a sua família, a sua casa, ela tem que ser coberta pelo sangue de Jesus. Que senão nós estamos entrando num ciclo religioso apenas. Ou eu realmente entreguei minha vida para Jesus, adiantava, eu entreguei minha vida para Jesus e fico fora das portas. Eu entreguei minha vida para Jesus, a porta da minha casa, os umbrais da minha casa estão revestidos pelo sangue de Jesus, mas eu estou fora. Mas eu te garanto que quem está lá dentro está salvo. Nós temos que prestar muita atenção na nossa vida com Deus, porque não é brincadeira. Nós temos que levar a nossa vida com o Senhor. Isso que estava acontecendo no Egito naquele dia não era brincadeira, Deus estava falando sério. Deus não brinca de ser Salvador, Deus é o nosso Salvador. Jesus Cristo não brincou na cruz, Ele realmente morreu, e o motivo da sua morte fui eu e foi você, para que nós revestíssemos a nossa casa pelo sangue do Cordeiro, e entrasse dentro dela. Quem está entendendo, diga amém. A Páscoa é para celebrar, e celebrou quem estava dentro, chorou quem estava fora. Foi um dia triste, foi uma noite triste para quem esnobou o sangue do Cordeiro na sua casa. Deus mandou que todos deveriam estar prontos. Se é libertação, quero tirar vocês daqui. Se é libertação, que ela corra de fato. Se é libertação, eu com mão forte tirarei vocês daqui. Primeiro, livrarei vocês da morte através do sangue do Cordeiro. Segundo, tirarei vocês do mundo. E terceiro, colocarei vocês na terra que eu preparei. Aleluia.
Todos deveriam estar prontos. A mesa deveria estar preparada. Pães asmos, o que é? Sem fermento. Gente, fazer pão é um negócio complicado, né? Principalmente quando muda o tempo. Você amassa, agora espera crescer. Aquele negócio não cresce. Não dá tempo. Sem fermento não, vai desse jeito mesmo. Mas não cresceu, não é para crescer. O fermento ele infla. O fermento ele faz com que... Você viu que bonito? Você viu que lindo que ficou? E muitas vezes aquilo torna vazio por dentro. Pães asmos, ervas amargas. E o que é a ervas amargas na mesa? A irmã colocou ali, na mesa daquela noite, na vida dos hebreus. É para lembrar, quando você coloca na boca, você lembra como foi amarga a nossa vida. Como foi amarga a criação dos nossos filhos nesse lugar. Como foi amarga a nossa relação. Como foi, aleluia, como foi amarga a nossa convivência dentro dessa casa no Egito. Gente, eu estou querendo fazer uma transição levando vocês agora para Canaã. Como foi amarga o nosso tempo. Nós vivemos casados todos esses anos e a gente teve uma vida amarga. Teve uma vida de choro. Teve uma vida de perdas. Teve uma vida de ilusão. Tudo amargo. Deus, Ele coloca na mesa, não todos os dias as ervas amargas para a gente, mas uma vez por ano, na comemoração da Páscoa, para a gente lembrar da onde Ele nos tirou. Da nossa relação amarga, da criação amarga dos nossos filhos, da situação do nosso casamento amargo, da nossa vida financeira, da nossa vida espiritual vazia, tudo amargo. Os filhos do Senhor, os filhos de Israel não iriam comer ervas amargas todos os dias, mas uma vez por ano eles comem, para lembrar da onde Deus os tirou. A jornada, e aqui a mesa preparada, pães asmos, ervas amargas e a carne do cordeiro. Os hebreus, eles deveriam ter, os filhos de Deus, naquele dia eles iriam sair, eles deveriam estar vestidos, prontos, é roupa de viagem. A palavra do Senhor diz, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, pronto para a viagem, pronto para a viagem. Chegando a hora da visitação do anjo, eu fico imaginando como todos estavam. Talvez um vento surge, começa a bater janelas, e todos reunidos dentro de casa. O pessoal está lá assistindo televisão, ou está vendo outra coisa. Aqueles que não têm a sua vida guardada pelo sangue do Cordeiro. Está tocando a vida, normal. Você viu aqueles malucos lá dos hebreus lá? As conversas dessa semana, falando para a gente, né, se converter, buscar Deus. Esses malucos aí nasceram para ser escravo, vão morrer escravo. Talvez eles eram o comentário. Vida segue. E eu fiquei imaginando, naquele momento da visitação do anjo, estavam todos atentos e preparados. Preparados, prontos para uma jornada que iria mudar o enredo das suas vidas. O mesmo Deus que fez sinais, prodígios e maravilhas na terra do Egito, agora estava pronto para uma jornada junto com o seu povo rumo à terra prometida. Amados, a aplicação dessa mensagem qual que é, pastor? A Páscoa sempre deverá ter esse propósito na vida daqueles que temem a Deus. Sempre. Mudança, saída, transformação, libertação, sonhos, propósitos definidos, buscar cada vez mais a presença do Senhor. Israel, ele celebra a Páscoa, o Cordeiro foi morto, seu sangue santificou a casa com a salvação. Toda a casa naquela noite que não era coberta pelo sangue do Cordeiro, passou pela condenação. Naquele dia, todos que obedeceram à voz do Senhor, foram salvos. O anjo passou por cima, e Páscoa, que significa pechados,
significa passar por cima. Páscoa não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com nada disso, gente. Páscoa significa passar por cima. Que nós possamos celebrar a Páscoa, que a nossa vida esteja revestida e coberta pelo sangue do Cordeiro, e que todo o mal, todo o anjo da morte, toda a escravidão, todo o Egito, tudo aquilo que não presta, que muitas vezes quer nos pegar, quer nos tomar, e quer fazer com que a gente se torne escravo, que isso passe, e que a gente permaneça firme na presença do Eterno. O anjo naquela noite entrou, matou os primogênitos da casa daqueles que estavam descobertos pelo sangue do Cordeiro. Você imagina as mães gritando, os gritos, na calada da noite, dentro que seu filho não se mexe. E outra, tem filho bebê, mas tem filho crescido, inertes numa cama, gelados. Imagine a dor que inundou toda aquela terra. Enquanto isso, na casa dos filhos de Israel, todos estavam salvos, ansiosos, querendo partir, esperando a ordem para o êxodo. Assim, e foi exatamente nessa noite, nesse dia, do 14º dia do primeiro mês, que chama Abib, que surgiu a Páscoa, aqui esse memorial decretado por Deus. Essa celebração como estatuto perfeito, perpétuo, a celebração anual no primeiro mês, do 14º dia, o judeu até hoje celebra a Páscoa judaica. Eu quando estive lá, eu fui exatamente, Deus me concedeu a graça de ir justamente no período da Páscoa. E eu fiquei na casa de um judeu, e celebrei a Páscoa na casa dele. Eu vi as ruas vazias, até os árabes respeitam esse dia, eles respeitam o judeu, ninguém sai, é uma cidade que vive judeus, né? Árabes e cristãos, as três, na verdade, existem as três religiões ali, mas há um respeito. Cidade vazia, você pode brincar na avenida, andar para lá e para cá, uma avenida que durante o dia foi super movimentada, você fala, onde está esse povo? Guardados dentro de casa, celebrando a Páscoa. Mas dentro de casa é uma festa, é uma farra, é uma dança, a mesa lotada, cheia de coisas, é um negócio assim maravilhoso. Se nós voltarmos 2000 anos atrás, nessa mesma Jerusalém que um dia eu visitei, nós veremos uma noite o primogênito de Deus celebrando na última ceia a Páscoa. Assim como foi a última ceia no Egito, Jesus também celebrou a última ceia, sendo ele agora o Cordeiro. A sua morte aqui vai marcar um tempo novo, um tempo de libertação, aonde eu e você agora estamos incluídos. Nós fazemos parte dessa Páscoa de Cristo, nós fazemos parte desse tempo novo, nós fazemos parte dessa salvação que veio sobre as nossas vidas, porque um dia nós entregamos a nossa vida a Ele. O sangue do Cordeiro está lá, e aquele dia que você levantou a mão, falou assim, eu quero ser coberto por esse sangue do Senhor. E ao levantar a sua mão, entregando a sua vida para o Senhor Jesus, naquele dia a sua vida foi coberta pelo sangue de Jesus. Jesus, o Cordeiro morto, antes da fundação do mundo. A partir desse momento, eu descobri, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, o que a gente acaba descobrindo? Que a partir desse momento não faz mais sentido ficar no Egito. Que a partir desse momento a gente tem que virar a chave, a gente tem que fazer alguma coisa na nossa vida. A partir desse momento a gente muda o nosso hábito, a gente muda o nosso comportamento, a gente passa a buscar o Senhor, a gente passa a ler a Bíblia. A partir desse momento a gente descobre que o Egito, o mundo, aquilo que a gente um dia achou legal, mas de repente roubou tudo da gente, aquilo é lugar de escravidão. A partir um dia da minha libertação e da minha família, eu não posso mais continuar no mundo.
Porque a cruz me salvou. A libertação chegou na minha vida e da minha casa. Escravo não tinha direito a nada. Escravo era obrigado, ele não tinha roupa, ele andava quase seminu, ele andava descalço. Mas a palavra do Senhor diz assim, olha, sandália nos pés, porque a caminhada é longa. O filho pródigo, para você ter uma ideia, o filho pródigo, quando abandonou o pai, abandonou a casa e caiu no Egito, caiu no mundo, o que ele fez? Foi viver a vida dele. E o que ele encontrou no mundo? Escravidão. Daqui a pouco ele estava trabalhando para comer, e nem comer ele estava conseguindo, porque a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 15, que ele desejava comer a comida dos porcos, porém ninguém dava nada. E aí um dia ele volta. Como que era a situação aqui? O que dava a condição de filhos de Deus, filho do Pai aqui para o povo do Egito, para o povo de Israel? Vestes, sandália, cajado na mão. Quando aquele filho volta, o que o pai fala? Eia, trazer vestes novas e o cobrir. Trazer sandálias e colocar no pé. Ah, não tem cajado? Não, a autoridade no passado era o cajado, agora no Novo Testamento era o anel de autoridade. Gente, quando a gente vem para Cristo, a gente ganha tudo isso do Senhor. O problema é que muitas vezes a gente não valoriza. Mas o Senhor nessa manhã está trazendo uma notícia boa para mim e para você. Ainda há tempo. A gente não sabe o dia da manhã. Deus vem falando constantemente, direto, nas nossas vidas, nos cultos, na sua palavra. Há tempo. Há tempo. Eu sou um Deus que dá tempo. Não renegue, não esnobe aquilo que você já conhece. Não renegue, não esnobe o seu Salvador. Quando eu fui salvo por Jesus Cristo, através do seu sangue na cruz, eu recebi da parte de Deus vestes novas, lombos cingidos, né? Eu recebi a autoridade do Senhor. Eu recebi sandálias para mim não ser mais escravo, mas eu ter, né, autoridade sobre a minha vida e poder caminhar. E eu quero perguntar para vocês hoje, nessa manhã: você tem consciência do que Cristo fez para te salvar? Você tem consciência do que Cristo fez para que você fosse liberto? Você tem consciência do que é viver debaixo de uma opressão, debaixo de um jugo, e de repente você encontrar a liberdade? A libertação do povo de Israel, do Egito, ele é como se fosse uma tipologia do que é a nossa libertação através da cruz do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. É sair do mundo, é entregar nossa vida para Cristo. Cristo é o sangue do Cordeiro imolado na cruz do Calvário, que não permite com que o diabo mais toque na gente. Chegou o tempo de ir, gente. Lombos cingidos, cajado na mão, sandália nos pés. Não é mais tempo de ficar parado. Não é mais tempo de ficar enclausurado no Egito. Não é mais tempo da gente ficar, né, achando as maravilhas do mundo, aquilo que é o essencial para a nossa vida. Tem uma jornada para ser feita. Tem uma caminhada. Nós temos que ir. Nós temos que sair desse mundo que muitas vezes nos oprime e nos torna escravos. Nós temos que caminhar, nós temos que ir debaixo da direção do Senhor. O povo do Egito, eles foram cobertos naquele dia, eles foram salvos, mas não permaneceram, eles caminharam. Tem uma missão, eu tenho uma missão, você tem uma missão, todos nós temos uma missão. A nossa missão hoje, vocês viram o resultado. Nós teremos que dar conta. Nós teremos que dar conta pelos nossos filhos. Nós teremos que dar conta. Como que nós educamos, como nós tratamos, como nós né? Nós temos que dar conta. Eu quero perguntar nessa noite, quem vai nessa jornada? Quem está pronto? Ou quem está disposto? Todos aqueles que um dia entregaram a sua vida para Cristo, Deus lhe deu o poder
Gente, você sabe o que é dar poder? Não é mais escravo. A palavra do Senhor diz lá em Atos: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e não é mais escravo. Agora chegou o tempo de ir. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, aquele que crer e for batizado será salvo. E a Páscoa agora ela marca um novo tempo, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E acredite, Deus dará a direção. Você talvez está mudando de vida agora, talvez você está saindo do Egito, está vindo para a presença do Senhor, você já não quer mais ser escravo de tudo aquilo que você viu e viveu no passado. Você fala, como vai ser daqui para frente? Confia em Deus. Confia em Deus. Não sei como vai ser. Eu sei. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Algo bom vai sair lá na frente. Mas vai ter luta. O povo de Israel teve luta no caminho. Teve luta. Mas o final, meu irmão, que Deus prometeu, Deus cumpriu. Infelizmente, alguns, naquele tempo, acredite, alguns não quiseram sair. Talvez porque tinham um cargo no palácio, talvez porque estava com carteira assinada não sei aonde, talvez porque ainda recebia alguma coisa, trabalhava na casa de algum egípcio. Alguns não quiseram ir. Mas aqueles que verdadeiramente quiseram, foram e foram abençoados. Aqueles que decidiram por Cristo, se preparem para viver dias incríveis daqui para frente. Há 2000 anos, o Senhor Jesus celebrou a ceia, não no Egito, mas em Jerusalém. Jesus agora era o cordeiro, entregando o seu corpo como sacrifício. O sangue que escorria no madeiro, na verga da porta, não era na verga da porta, era na própria porta, porque ele diz: eu sou a porta. Tanta coisa linda que a gente vê nesse texto, gente. Então, o cordeiro da primeira Páscoa deveria ser sem defeito e sem mancha. Assim também foi o cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Alguém que nele nunca houve dolo e nem pecado. Naquela noite, em Jerusalém, ele partiu o pão, deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso, presta atenção, fazei isto em memória de mim. Tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Gente, nós temos esse compromisso com Jesus até o dia que ele voltar. Sempre é um memorial. Sendo cristão e não judeu, não celebramos a saída do Egito, pois agora nós somos libertos do pecado do mundo. Uma nova aliança foi feita através do sangue do Filho de Deus. Não celebramos a Páscoa do Êxodo, e sim a ceia em memória de Cristo, porque ele diz: fazei isso em memória de mim. O Cordeiro de Deus nos deixou uma mensagem poderosa, a mensagem da salvação através do Evangelho. No Getsêmani, Jesus se entrega para ser preso. Para quê, pastor? Para que a gente ganhasse a liberdade. Diante de Pôncio Pilatos, ele é julgado e condenado em nosso lugar. No domingo, o Cordeiro ressuscitou, não mais como Cordeiro, mas como o leão. Como leão. O leão da tribo de Judá. Se coloque em pé, por favor. Jesus, ele venceu a morte. Jesus venceu a morte, trouxe esperança para o perdido, trouxe vida em lugar de morte, trouxe festa em lugar de luto, trouxe liberdade em lugar de escravidão, trouxe salvação em lugar de condenação. Jesus veio para salvar. Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, veio para nos libertar. O Cordeiro Pascual nos devolveu a esperança. Talvez você está hoje aqui, você fala: pastor, eu não sei se tem esperança para mim. Minha vida é um vale de luta, de lágrimas, quanto sofrimento. Eu tenho uma palavra para você nessa noite: confia no Senhor.
crê no caráter de Deus. Deus, Ele não brinca de ser Deus, Ele é Deus. Talvez você brinca de ser crente, mas Ele não brinca de ser Deus. Ele não brinca de ser o Salvador, Ele é o Salvador. Ele não brinca de entregar e derramar o seu sangue, Ele de fato derramou o seu sangue. Nós temos que ter uma consciência mais madura de quem é Cristo. Nós temos que ter uma consciência mais firme, mais exata daquilo que nós somos diante de Deus, porque você pode enganar o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, seu pastor, mas a Deus você não engana. A nossa vida ela tem que estar voltada, concentrada, anexada, entregue realmente ao Senhor Jesus, se a gente realmente quer ser salvo. Não existe salvação fora de Deus, não existe outro meio, não há outro intercessor, outro mediador entre Deus e os homens, senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é manhã de concerto, viu gente? É manhã de concerto, é uma manhã que Deus nos traz aqui, porque é um Deus que dá tempo. Repete comigo, Deus, mais alto, Deus dá tempo. Ei pastor, o que é isso? Deus dá tempo. Deus deu uma semana para o Egito, uma semana em Jerusalém. O que fizeram com eles no Egito? Ignoraram. Só o povo de Deus que foi salvo. O que fizeram com ele em Jerusalém? Crucificaram. Deus dá tempo, gente. Deus é um Deus que dá tempo. Deus quer salvar. Deus dá tempo para cada um que pensar e se entregar. Jesus salva Dimas. Quem é Dimas, pastor? Dimas é um dos criminosos, um dos ladrões que estão na cruz. Deus dá tempo. Jesus estava ali há poucos minutos já de entregar o seu espírito, mas Dimas olha para Jesus e vê Jesus naquela situação, e ele diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Deu tempo. O outro, você percebe que há sempre dois? O outro, se tu é o cara mesmo, desce daí e tira a gente. Deus, Ele não nos pega de surpresa. Deus é um Deus que nos dá tempo. Amados, a Páscoa é muito mais do que esse movimento que você vê hoje em dia. Chegou o tempo de celebrar a nossa Páscoa, a nossa salvação através de Jesus Cristo, Cordeiro, que com seu sangue impediu que perecêssemos no inferno. Então celebre hoje a sua salvação. Receba nessa manhã vestes novas. Receba, para quê, pastor? Para encobrir a nossa vergonha. Receba nessa manhã sandálias novas, sandálias de filhos. Receba nessa manhã cajado de autoridade. Participe da ceia tendo como anfitrião o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Porque quando você participa, fique sabendo o que está escrito em Romanos capítulo 8. Uma vez entregue a sua vida a Cristo, não tem mais maldição hereditária. Não existe mais quebra de maldição. Porque quando você entrega a sua vida a Cristo, a palavra do Senhor diz que nenhuma maldição mais há, nenhuma condenação mais há para aqueles que creem no Senhor Jesus. As coisas velhas se passaram, o Egito ficou para trás, e daqui para frente tudo se fez novo. Se ainda você não declarou Jesus como seu Salvador, eu convido você a fazer. Chegou o tempo, gente. Não dá mais para brincar. Não dá mais. A gente não sabe se vamos ter outra oportunidade. Ele dá tempo, mas Ele não atropela o tempo. O tempo dele é real. O tempo dele é exato. Celebre a Páscoa desse ano de 2024 sem medo de ser feliz. A Páscoa, antes de impulsionar o comércio e a economia de um país, ela deveria impulsionar a salvação daqueles que ainda não conhecem o Cordeiro.
Você que nessa Páscoa está dando um ovo de Páscoa, um chocolate para alguém, não esqueça também de dar um outro presente para essa pessoa. Jesus Cristo, o Cordeiro que desceu dos céus. Fale de Jesus para as crianças. Fale de Jesus para os jovens, adolescentes. Conte a história de Deus. Fale que Deus é um Deus que dá tempo para todos nós se arrepender e entregar as nossas vidas a Cristo. Na tradição judaica, eu quero que você preste muita atenção e você vê, será que eu tenho feito isso? Tradição judaica. Acontece o seguinte, eu sempre falo isso. Existe na verdade, como se diz, né? A hierarquia patriarcal. Quem é o mais velho da casa? É o bisavô, Antônio. Tem quantos anos? Já tem 90 anos. Depois dele, vem o avô Pedro. Tem quantos anos o avô Pedro? Tem 60. E depois do avô Pedro, vem meu pai, o Zé, que tem, sei lá, 30 anos. E depois vem o filho, que tem 10. Essa escadinha era montada. O patriarca, o mais velho, o ancião, sentava numa cadeira já preparada. Tinha as guirlandas de Israel. E ali no pé do aquele ancião sentava todas as crianças, igual sentou aqui hoje. Nem um pio, gente. Ouvia-se um pernilongo passar, ninguém falava nada. O patriarca vai falar. Atrás deles vinham os mais velhos, criança de 5, 6, 7 anos. Atrás vinham os de 12, 14, 15. Atrás vinham os mais jovens. Atrás até chegar nos mais adultos. Todos sentados naquela sala grande. Todos esperando a voz, esperando contar a história do êxodo. E ele contava essa história de Israel, da saída do Egito. O olho da meninada ficava desse tamanho, na hora que o anjo da morte ia passar. E ele contava com uma certa dramaticidade, assim, um negócio assim, e todo mundo. Você tem contado a história de Jesus Cristo para o seu filho? Você não precisa contar a história de Israel, do êxodo, de Moisés. Seria interessante para poder dar um contexto. Mas tem contado a história para o seu filho? A irmã da igreja essa semana veio contar para mim que a filhinha dela, 7 anos. Esses dias era ela, o ancião da mesa, o patriarca da casa, contando a história para os avós. Ela não ouviu isso da boca dos avós, mas ela é a nova semente, que agora vem nessa família, nessa geração, ensinar os mais velhos de quem é realmente o Deus de Israel, o meu Deus e o seu Deus. Aleluia! Eu louvo a Deus. Fale com a criança, sentado, deitado, em pé, andando, brigando, mas fala, vai falando de Jesus. Não deixe de falar. Nós temos uma conta a ser paga se a gente não fizer a lição de casa com os nossos pequenos.